dia mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Salvador. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive em São Paulo. Fazemos parte da Missão Apostólica da Graça de Deus. Um dia a mais que o Senhor nos concede o dom da vida. Nós já vimos nesta manhã as misericórdias do Senhor se renovarem na vida de todos nós. E nós temos que nos alegrar, nós temos que nos regozijar neste dia que o Senhor fez para nós. Nós estamos juntos, uma vez mais, e isto implica em aproveitarmos o nosso tempo juntos para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Nós vamos continuar falando sobre o resgate da saúde das nossas mentes. E nós estamos caminhando, nós estamos nos aprofundando neste tema e sabemos que Deus está tratando, que Deus está se revelando de uma forma muito forte, extraordinária na vida de tantas pessoas que agora estão entendendo onde são geradas as doenças, as frustrações, os problemas existenciais, enfim, as ansiedades, os medos, tudo aquilo que tem sido, na verdade, doenças deste presente século. Mas nós estamos aqui para ver a cura, para ver a transformação, para ver a renovação, a reedificação de tudo aquilo que deixou de ser saudável por algum motivo, por uma circunstância, por uma maneira de pensar conforme o mundo pensa. Enfim, nós não queremos aqui gastar tempo com o que não vale a pena, mas com o que vale a pena. E hoje eu dou sequência ao tema Resgatando a Saúde da Mente. Temos usado como texto base Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que tem nos ensinado a pensar, tem nos ensinado com o que ocupar a nossa mente. Então, para recordarmos, vamos lá, mais uma vez, Filipenses 4:8, que diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que tremendo, não é? Nós estamos aqui aprendendo a ocupar a nossa mente com aquilo que a Bíblia ensina. Nós estamos aqui todos os dias destas 2 últimas semanas para aprender a pensar. Se nós pensarmos certo, nós estaremos resgatando a saúde da nossa mente. Não importa em que estado a nossa mente esteja hoje. Não importa se alguém chegou ao dia de hoje com a mente perturbada, a mente confusa, pensamentos embaralhados, pensamentos ruins, negativos, depreciativos. Não importa. Importa que o Senhor lhe atraiu para ouvir esta palavra, porque este conhecimento vai produzir luz aí onde há trevas nos pensamentos, onde há escuridão, onde há algo nebuloso. Essa luz gerada pelo conhecimento vai trazer cura, vai trazer saúde aos seus pensamentos. E aí, então, você vai ver transformações tremendas na sua vida a partir dos seus pensamentos sarados, dos seus pensamentos curados. Muito bem. Eu também estou aqui mostrando como a gente pode resgatar essa saúde. Como? De repente alguém diz, eu estou tão perdida, eu estou tão perdido, eu estou tão confuso. Como é que eu começo esse resgate? Então, entendendo que a nossa mente ela precisa ser iluminada. De repente está tudo escuro, está tudo nebuloso, está tudo confuso, não se acha o fio da meada, nem para tomar uma decisão na vida, para fazer uma escolha. Então, em primeiro lugar, a nossa mente precisa ser iluminada por Deus. E isto acontece de fato. Eu quero lhe mostrar o que diz o livro de Efésios. Vamos lá. Efésios, capítulo 1, nós vamos ler versículos 16 a 18, que diz assim, olha só.
não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, Paulo estava orando por pessoas da igreja de Éfeso. Paulo estava orando pelo povo, pelos irmãos em Éfeso. E ele diz que tipo de oração ele estava fazendo. Diz no versículo 17: para que o Deus, olha o que ele orava a Deus, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, tudo começa com conhecimento. Veja, se eu não trago para vocês este conhecimento através destes programas, se eu não trago aqui, não é, a revelação deste tema, do que Deus quer que a gente pense, você ficaria sem este conhecimento. Nesta questão, você ficaria na ignorância, como tantas pessoas estão. E sem o conhecimento, você permaneceria como? Com seus pensamentos negativos, errados, pejorativos, naquilo que é impuro, enfim. As consequências seriam sempre as mesmas. Não haveria mudança na sua vida. Mas por causa deste conhecimento pleno de como Jesus quer que você pense, do que é que deve ocupar os seus pensamentos, então você pode resgatar a saúde da sua mente. Então veja como é importante o conhecimento pleno de todos os assuntos, de tudo que implica a nossa existência nesta terra e depois desta terra, na vida eterna. Então, Paulo diz que ele estava orando para que a igreja tivesse, né, esse espírito de sabedoria, para que a igreja soubesse aplicar a palavra que estava recebendo por revelação, né, de Jesus Cristo através do apóstolo Paulo. E ele diz no versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração. Que olhos do coração são esses? Esses que precisam ser iluminados. Olha, está aqui. Nós precisamos de luz para a nossa mente, para enxergar as coisas como de fato Deus quer que a gente enxergue, para enxergar a verdade, para enxergar onde é que está a verdade, onde é que está a pureza, onde é que está o que é justo, onde é que está o que é amável. Os nossos olhos espirituais precisam ser iluminados. E Paulo diz o que acontece quando os olhos espirituais são iluminados. Ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, quer dizer que vem algo que nós não sabíamos antes, nós passamos a saber. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, da sua herança nos que já são santificados. Então, Paulo diz que quando os nossos olhos espirituais são iluminados, nós passamos a enxergar o que a gente não enxergava antes. Nós passamos a saber coisas que nós não sabíamos antes. Nós passamos a saber qual é a esperança do nosso chamamento. Nós começamos a saber que nós temos um chamado, que a esperança para nós, que quando o Senhor nos chamou, Ele não nos chamou para que a nossa vida permanecesse da maneira que estava. Ele nos chamou para nos revelar a verdade, a graça, para nos dar conhecimento pleno, para nós sabermos, a partir de então, qual é a esperança que nós temos. A esperança para mim, a esperança para você. Nós que fomos chamados por Jesus, a esperança, nada está perdido. E ele diz, quando os olhos espirituais são iluminados, a pessoa sabe qual é a esperança do seu chamamento, ela também conhece qual é a sua herança nos santos. Ela passa a saber que tem direitos adquiridos por graça, através de Jesus Cristo, que ela tem uma herança entre os santos, que ela tem bênçãos que já foram consumadas na cruz, que são direito dela,
direito dela vivê-las, de usufruí-las aqui, já em vida. Veja como é importante ter esta luz, né? Na essência, no espírito, no coração, essa luz iluminando os pensamentos. Quantas coisas a partir desta luz, desta revelação, começam a acontecer em todas as áreas da nossa vida. Nós passamos a saber quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, que a esperança, que nós somos chamados por Jesus, então nós podemos esperar nele o melhor, que há uma herança, que nós somos herdeiros, que essa herança já vigora a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que essa herança é ativada, que nós nos apropriamos dessa herança por fé, não por obras. E que nessa herança existem mais de 7.000 promessas consumadas na cruz para nós usufruirmos delas. Então veja como é importante a gente receber essa iluminação dos olhos, do entendimento, da mente, né? Que é o que Deus está fazendo conosco nestes tempos, nestes últimos dias. Para quê? Para que haja um resgate daquilo que foi perdido, um resgate daquilo que foi adoecido, né? Que se tornou algo enfermo. Por exemplo, os nossos pensamentos, a nossa mente doente, corrompida, negativa, enferma, infectada por coisas que não têm a ver com a vida abundante de Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui entendendo, né, que o Senhor precisa iluminar a nossa mente, precisa iluminar os nossos pensamentos. E isso acontece pela graça de Deus. Isso acontece por obra do Espírito Santo, mas nós precisamos, né, de conhecimento. É o conhecimento pleno que traz a luz para dentro de nós. Conforme o conhecimento chega à sua vida, conforme o conhecimento pleno de Jesus vai entrando na sua mente, caindo no seu coração, né? Enquanto esse conhecimento vai entrando, sabe o que vai acontecendo? Os olhos do seu entendimento, os olhos do seu coração vão sendo iluminados. Quer dizer que você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. Você começa a enxergar exatamente como é que está a sua alma, como é que os seus pensamentos, como é que está a sua mente, como é que está a sua vida. E aí, então, você tem luz suficiente para andar, para se mover, para agir, né? Com tranquilidade, com paz, com segurança, porque você passa a enxergar o seu caminho. Você passa a enxergar, né, com os olhos da fé, com os olhos de Deus. Então, hoje, eu quero que você se abra, né, para essa luz que já foi colocada aí dentro de você pelo Espírito Santo, e que você, pelo conhecimento que está recebendo, identifique já, testemunhe que os seus olhos espirituais já foram iluminados. E que você agora está compreendendo coisas que você não compreendia. Que você está sabendo de coisas que você não sabia antes. Né? Então, continuando aqui, né, com o texto bíblico, quero que você me acompanhe na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá? No capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, vamos ver do versículo 11 em diante. Diz assim a palavra, olha só. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Então, olha que pergunta interessante. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, Paulo está dizendo assim, que nós, enquanto seres humanos, limitados que somos, nós conseguimos só saber as coisas que nós estamos vivendo. Então, assim,
eu, se olhar para dentro de mim e você olhar para dentro de você, nós vamos ser, talvez, um pouco entendidos naquilo que diz respeito à nossa própria vida. Então, é isso que Paulo está dizendo, né? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Então, o que nós sabemos de nós mesmos, né, é em nível humano, nível racional, nível lógico. E ele diz, assim como nós entendemos de nós, assim também as coisas de Deus, né, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Nós temos limitações, conhecemos apenas da nossa humanidade. Mas as coisas de Deus, quem conhece? O próprio Espírito de Deus. Versículo 12 diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Então, agora as coisas podem mudar, por causa deste aspecto. Ou seja, enquanto seres apenas humanos, que têm o seu próprio espírito, nós podemos enxergar as coisas só com o foco humano. E Deus, só o Espírito de Deus é que conhece os pensamentos de Deus. Mas agora no versículo 12, as coisas começam a mudar. Porque Paulo diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito, maiúsculo, né? Palavra com letra maiúscula, que vem de Deus. Então, quando eu começo a entender que eu recebi o Espírito que veio de Deus, olha o que ele diz aqui, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o Espírito Santo de Deus, que está em mim e que está em você, é que nos dá a conhecer, olha só, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Agora nós conseguimos conhecer, nós conseguimos entender, nós conseguimos saber o que é que nós recebemos de fato de Deus quando nós recebemos Jesus como Salvador. Porque o Espírito Santo nos dá esse entendimento. O Espírito Santo é que ilumina os olhos do nosso coração. O Espírito Santo é que nos faz saber aquilo que nós não sabíamos. O Espírito Santo é que mostra o estado em que nós humanamente nos encontramos, né? Então, diz o apóstolo Paulo no versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, Paulo estava dizendo, olha, eu não estou aqui falando, né, como homem, mas eu estou falando aqui as coisas que o Espírito Santo de Deus já nos deu a conhecer. As coisas que o Espírito Santo de Deus já nos ensinou pela revelação. É isso que nós estamos fazendo aqui. Eu não estou aqui trazendo para você alguma coisa que eu entenda ser, que os meus próprios pensamentos, né, a minha lógica, a minha razão, o estudo humano tenha me dado. Não. Estou trazendo aqui algo do Espírito, porque o Espírito de Deus habitando em mim é que me faz conhecer estas coisas, que me dá a entender as coisas espirituais, as coisas, né, sobrenaturais, conferindo coisas espirituais com espirituais. Por isso que nós abrimos a Bíblia e conferimos tudo. Eu lhe mostro na Bíblia. Então, você é capaz de conferir coisas espirituais com espirituais, porque você tem o Espírito Santo. Diz o versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, veja bem, pessoas que não têm o Espírito Santo, logo não são salvas. Estas pessoas são chamadas de homem natural, a pessoa lógica, a pessoa que é guiada pela sua própria humanidade. Essa pessoa não entende nada das coisas de Deus. Quem é que entende? Quem já tem o Espírito Santo. Então, se você está entendendo o que Deus está lhe falando,
isto é sinal que você é salvo, salva, que o Espírito de Deus está na sua vida, que é este Espírito que está lhe dando o entendimento, que está lhe revelando coisas, e é este Espírito que está produzindo um resgate da saúde da sua mente, através do conhecimento da palavra. Então veja que maravilhoso é nós crescermos na graça e no conhecimento pleno de Jesus Cristo. Nosso ministério faz exatamente isso. Então, que você hoje, com olhos iluminados, possa enxergar a verdade desta saúde da mente e começar a vivê-la. Até amanhã, graça e paz.